O romance em Bleach, ele é quase inexistente. Na verdade, o autor não queria colocar romance, foi mais uma pressão que ele teve pra chegar a um final. Entretanto, isso não significa que não tem detalhes que dá a entender qual que vai ser o rumo da obra. Principalmente tem dois arcos que deixam isso muito mais explícito do que qualquer outra coisa. Temos o arco da Rua Ecomundo e temos o arco da Soul Society. Em ambos os arcos, a premissa é quase a mesma. O Ichigo tem um amigo que é sequestrado e ele quer salvar. Esse ponto inicial diverge conforme tem uma progressão da história. E é isso que vai dar o tom e o rumo de qual é o relacionamento que ele tem com cada um. Enquanto no arco da Soul Society, ele tem todo um planejamento, toda uma estratégia, todo um pensamento sobre o que vai fazer, e até mesmo um treinamento, note que em ambos os arcos os inimigos são muito mais fortes do que ele. Ou seja, a chance de ele ter sucesso naquilo que ele se propõe a fazer é ridiculamente maior do que o eu atual dele é capaz. Só que enquanto pra Soul Society ele planeja, ele pensa, ele busca ajuda e tudo mais, né? As pessoas estendem a mão pra ele, e ele tem uma questão mais racional, tanto que o salvamento da Rukia é mais uma questão de honra e culpa. Na segunda luta com o Renji, mostra muito isso, em que ele tá culpado pela situação que a Rukia está, e essa culpa é o que motiva ele a estar tomando as suas ações. E a segunda parte é a honra do Ichigo em querer sempre salvar os seus amigos. É muito importante citar também que todo aquele aspecto não tem nada de romântico em si. É apenas um cara que teve um amigo sequestrado e que quer salvá-lo. É uma atitude nobre, é uma atitude honesta, e nesse aspecto torna tudo mais apático. Não tem romance ali. É o que? Eu tenho uma pessoa que eu gosto, essa pessoa é importante, eu vou salvá-la. Só. Entretanto, quando acontece com a Orihime, é completamente diferente. Note que ainda tem uma similaridade, mas a ação do Ichigo é completamente divergente. Quando ele vai salvar a Orihime, ele não quer saber de nada. Ele simplesmente fala: caraca, ela foi sequestrada. Ele não liga pra nada, não liga pras restrições, não liga pra qualquer coisa que possa vir como consequência e vai atrás dela. Simplesmente porque ela foi sequestrada. É até mais emocional. As coisas têm muita similaridade. A situação é muito similar. Ambas estão em perigo, ambas estão com, abre aspas, em posse de alguém muito mais forte do que ele, tanto que o Aizen derrotou ele muito fácil no Soul Society. E era basicamente o inimigo que ele teria que enfrentar de novo. E ele não teve aquele grande salto de poder até aquele momento. Mas ele não se preocupa em treinar, ele não se preocupa em fazer um planejamento, ele não se preocupa em buscar ajuda. Ele simplesmente decide e vai. E é aí que tá a grande questão. Porque quando ele consegue se encontrar com a Orihime, ele simplesmente quer ir embora. Ele nem quer mesmo enfrentar o Grimmjow. Quando o Grimmjow fala pra ele que não, foi eu que sequestrei, etc., ele fica louco e já vai pra cima e vai lutar. Ele quer, tipo, mais como uma vingança do que a realização de um propósito. A raiva do Ichigo lá é muito explícita, tanto que o power-up dele vai mais por uma queda. Se a gente fazer o contraste entre Hollow e Shinigami, e o humano no meio, o Hollow é a queda, o Shinigami é a ascensão. E quando ele se torna Vasto Lord, é como aquela queda louca, em que os sentimentos se afloram de tal maneira que ele perde o controle e deixa o aspecto humano e elevado dele de lado e se torna mais bestial. E diferente do anime, em que a Orihime fica falando várias vezes e tem aquele negócio meio até chato, no mangá ela fala algumas vezes e ele já liberta a loucura dele e vai destruir, bota pra... né? Bota pra... Eu ia falar uma palavra aqui, mas deixa quieto. E esse aspecto é muito importante porque norteia a diferença entre ele se relacionando com as duas. Eu não tô falando sobre, tipo, ele tem mais sentimento por um ou por outro. Até porque as interações dele com a Rukia é mais voltada para aquela interação de amigo. Vamos zoar, vamos brincar e tal. É realmente algo bem interessante, mas não tem aquele aspecto romântico. É mais um aspecto de conexão, de amizade, de companheirismo. E apesar de a gente poder considerar que isso são aspectos bons, nada tem para poder fundamentar uma relação romântica. O que é diferente da Orihime. Ele sempre tem aquela... deixa que me deixa, não me toque e tal, assim, mas ao mesmo tempo tem aquela conexão, ambos sentem alguma coisinha. Claro, poderia ser mais bem trabalhado, poderia ser bem mais explícito, sim, poderia. Mas a forma que ele trabalhou, dois arcos muito semelhantes, dois arcos com muitos pontos de intersecção, e dois personagens diferentes, e ao mesmo tempo
com seu grau de importância, até porque a Orihime, ela tem muita importância naquela história, ela não é só um objeto. Claro, a Rukia tem mais relevância porque ela tem mais pontos de importância na trama em si, ela move a trama, então ela vai aparecer mais, o que vai fazer a gente querer ter mais empatia por ela, a gente querer torcer mais pra ela, mas isso não tira a Orihime da importância. Na verdade, a importância dela é tão grande naquele arco que boa parte dos espadas poderiam nem existir se a Orihime não estivesse lá pra poder controlar o Rugyoko, né, diminuir o desgaste do Rugyoko. Aparentemente existe um plano dela de fazer o Rugyoko voltar a seu estado original, até não existir mais, que esse é o grande poder dela, é algo como uma regressão temporal, de certa forma, em que ela traz as coisas a seu estado anterior. E se isso for aplicado, por exemplo, a um ser vivo, em teoria, depois de trazer ao estado original dos ferimentos, por exemplo, tá ferido, então volta ao estado de cura. Se isso for continuar, essa pessoa vai rejuvenescendo a um ponto de voltar a ser um feto e a não existir mais. Esse é o grande poder dela, é um poder absurdo se você for analisar. E, cara, todos esses aspectos tornam ela uma personagem muito importante. Só que, quando a gente vai ler nas mídias e tal, por a Rukia ter tanta presença, a gente acaba shippando mais. Ah, Rukia não sei o que, a gente shippa. É até mesmo porque o romance dela com o Renji não foi tão bem desenvolvido, e por isso também a menos vontade de aceitar o fim dela com o Renji. Entretanto, assim, ainda tem um passado entre os dois e tudo mais, mas poderia ser bem mais bem trabalhado, né? Mas eu acho que é isso, o grande aspecto que torna os dois tão conexão. Enquanto o Ichigo tá de um lado honra e dever, no outro lado tem o sentimento e impulsividade. E, querendo ou não, a paixão, ela carrega muito desse sentimento de impulsividade. Você faz porque aquela pessoa está diretamente relacionada com você. Você faz porque aquela pessoa está conectada com você, e não por um aspecto diferente. Ah, mas existe honra, não sei o que, no amor? Existe. Só que é algo muito mais difícil de se cultivar. Por exemplo, você gosta de uma pessoa. Até você cultivar o seu lado de honra, vai demorar muito mais do que você ter apenas aquele sentimento que você não explica, né? É muito comum a gente ver num romance a gente não explicar por que a gente sente aquilo. É algo instintivo, é algo subjetivo. Gostar de alguém é muito subjetivo. E quando a gente tenta racionalizar aquilo, é quase impossível. É claro, existem afetos que a gente consegue racionalizar. Por exemplo, a pessoa é boa com você, e por essa pessoa ser boa com você, você quer ter aquela conexão, né? Vou dar um exemplo. Digamos que eu sempre, sei lá, te ajudo num momento difícil. Então você acaba criando um afeto. Sua vida vamos dizer que a sua vida é trágica, e eu estou acompanhando você neste momento. Esses momentos que são trágicos, né? E você acaba criando um afeto, só que esse afeto geralmente não é amor. É mais um afeto de, pô, aquela pessoa legal, pô, aquela pessoa gentil. E já a paixão, já o amor, quando não racionalizado, tá mais voltado pra isso. Poxa, aquela pessoa é tão legal. Nossa, eu queria estar perto dela. Ah, mas por quê? Não sei, eu só quero estar perto dela. E você vê muito isso Ichigo e Orihime. A Orihime quer ficar perto do Ichigo porque é o Ichigo. E só. E aí você consegue traçar esse paralelo, né? A Rukia tem esses lados também, só que é muito mais naquele sentido. Ah, o Ichigo é importante, ele tem poder. Ah, o Ichigo, ele carrega certa responsabilidade. E é algo mais na amizade. E aí eu gostaria de pôr fim nessa minha fala desse sentido. Enquanto um lado é emocional, o outro lado é racional. Enquanto a emoção é realmente mais voltada à paixão e ao amor, o racional é mais voltado a um interesse e a um dever e uma honra relacionada a isso. Bem, e acho que é isso por hoje. Muito obrigado por chegarem até aqui. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E até mais. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e até a próxima. Valeu!